Segunda-feira, 17 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Como é que estão as coisas por aí? Aqui esfriou geral, disse que ia chover o dia todo, e choveu só de manhã, mas está esse clima cinzento aí. Então as nuvens estão pesadas, não, mas pode chover a qualquer minuto, né? Esse frio não tem graça, mas, né, estamos ainda no inverno e hoje Climatias completa 5 meses ininterruptos, todo dia trazendo dicas do que fazer nesses 5 meses de quarentena que irão se repetir algumas vezes ainda, né? Não sei quanto a minha frequência diária, né? Estou aqui com fôlego para aguentar pelo menos um ano todo dia martelando isso. Pode ser que um outro dia me dê um bode de fazer, como eu prometi no primeiro programa. Mas, né, seguimos aí, tanto eu aqui quanto vocês aí, né? Cada vez mais gente me acompanhando e também saindo um pouco desse papo de pandemia, quarentena, governo de merda, todas essas coisas que já enchem o saco da gente diariamente. A gente cria aqui essa pequena bolha de falar sobre cultura de uma forma bem ampla e, falando nisso, né, é isso. Provavelmente na semana que vem tem programa novo aqui no meu canal. Depois eu conto quem participa comigo. O enfoque eu já falei, né, que é esse desdobramento de cultura para além dos itens que compramos. Então todas as coisas que eu acabo indicando aqui, elas fazem parte de um contexto maior e esse novo programa, depois eu vou falar o nome antes de falar quem é o meu dupla e quando é a estreia desse novo programa. Que é a primeira edição. Estava até comentando assim, será que é a primeira mesmo? Será que é o zero? Eu acho que é o primeiro, cara. Tá valendo. A gente quase 2 horas falando, mas enfim. Funcionou super bem. Em breve novidades. Segunda-feira é dia de cinema, vou falar de um clássico. Filmaço que se você não assistiu, você tem que assistir. É um filme que conversa muito sobre os dias de hoje, não especificamente esse papo de quarentena e pandemia, mas essa paranoia de estar sendo vigiado o tempo todo. E segunda-feira também é dia de festa solo, né? Hoje, 9 horas da noite no twitch.tv/trabalho sujo, discoteca ao vivo lá para pequena e crescente comunidade de apreciadores da boa música e das boas vibrações. A gente fica trocando ideia ali a partir das 9 até quase perto da meia-noite. Semana passada teve esse programa, que é o Festa Solo, é um programa de áudio. Vira o Vida Fodona, e na semana passada a gente gravou o Vida Fodona 666, que devido à sua nomenclatura numeral me fez invocar o demônio. Então é um programa temático sobre o diabo, embora seja nada bad vibe, né? As pessoas associam o demônio a uma coisa baixa astral. Dá pra ver que o diabo não é tão ruim quanto pintam, né? Eu não vou entrar nessa questão também agora de religião, principalmente à luz das merdas que a gente está vendo aí acontecer no país, né? Deixa esse papo para depois. E segunda-feira também é dia de cine ensaio. Mais tarde, no final do dia, estou abrindo aí para todo mundo o papo comigo e com o André. Ele, André Graciotti, meu dupla, nesse meu programa semanal sobre cinema. Ele um defensor inveterado do cinema de horror, puxou essa discussão porque, e a gente concorda com isso, né? O cinema de horror é um dos principais pilares do cinema atualmente, tanto comercial quanto em termos de crítica, e ainda é renegado a um papel secundário, como se fosse um gênero menor, quando na verdade é só um gênero que incomoda, e um dos incômodos é o fato que ele acaba retratando um monte de coisa que vai para além do que acontece na superfície da sociedade. Já já eu falo sobre o filme de hoje e para começar eu vou chamar meu amigo Jonathan.
sim, o próprio Jonathan Doll, vai dar suas dicas de quarentena, ele devidamente paramentado para a pandemia. Diga lá, rapaz. Olá, meus amigos. Eu sou Jonathan Doll, estou aqui ao lado do meu amigo Plié. E a gente está aqui para indicar algumas coisas de cultura pop e algumas coisas que eu me dediquei esses tempos de quarentena para ouvir. Eu vou passar para vocês. Estou aqui a convite do Alexandre Matias. Muito obrigado pelo espaço e eu adoro falar sobre as coisas que eu estou curtindo. E eu vou começar falando de música. Eu queria chamar atenção para vocês de uma banda lá do Ceará chamada Banda Las Conques, com X, né? Tipo a era da pré-história, né? E o Las Conques lançou um single há pouco tempo chamado Foda Meu Coração com a Língua. Foi produzido pelo Cleiton Martins, é um baterista paulista que toca no Cidadão Instigado, mas já tocou com Júpiter Maçã, com os Ostras, é uma lenda do rock aqui na cidade. E ele produziu esse single que tá muito legal, a letra é muito massa. O George Alexandre, vocalista da Las Cokes, é um dos grandes cantores do Ceará, desde quando ele surgiu com a banda Dead Leaves, que cantava em inglês e fazia uma coisa mais indie, raiz, assim, tipo Strokes e essa cena que surgiu nos anos 2000. E agora tô fazendo um som com a identidade mais cearense, sei lá. Tem o Eric no baixo, que é um puta baixista também. A música, ouvindo a música para vocês entenderem. Foda Meu Coração, Banda Las Cokes. A segunda dica que eu vou dar é uma banda do cenário de Melbourne, na Austrália, que atualmente é um celeiro de bandas muito interessantes, né? E eu vou falar de uma banda que lançou um álbum no ano passado, Emil and the Sniffers. Caiu, foi tudo aqui. Porque o som da banda é foda. Eles são liderados pela Amy, uma loirinha assim meio de pop, speed freak, né? Inclusive o nome da banda é Sniffers. Emil faz o trocadilho com poppers. Não sei se você se liga. Poppers é um tipo de estimulante sexual que às vezes a galera usa na noite, né? Eu acho a mó bad trip, mas tem gente que curte. Mas eu adoro Emil and the Sniffers, o álbum de estreia deles que é homônimo, né? Assim como grandes estreias como o primeiro do Ramones, o primeiro do Velvet, o primeiro dos Stooges. Enfim, traz só o nome da banda e uma sequência de músicas destruidoras, punk rock. Se você tá com raiva do governo, tá com raiva de tudo, meu irmão, bote esse som e saia detonando tudo na sala, bicho. Ou no quarto, onde você estiver na quarentena. E por último, eu queria dar um toque de uma outra banda. Dessa vez é uma banda lá de Dublin, na Irlanda, que no ano passado lançou o disco de estreia Dogrel, que é o Fontaines DC, né? O Fontaines DC eles eram estudantes de música lá em Dublin, mas eles curtiam muito a poesia, né? Eles gostavam de literatura beat, e eles se uniram em torno da poesia, lançaram 2 coleções de poesia, mas logo eles transformaram isso em música. E eles fazem um punk rock, um pós-punk, uma coisa meio gélida, né? Segundo um amigo meu, o Ângelo, de outra banda lá de Fortaleza, Monkey Boy Book, eu adoro, falou que era um default meio bonzinho. Pode parecer, mas na verdade a banda tem uma coisa muito em cima da literatura, das referências, né? O vocalista, agora não fugiu o nome dele, ele canta, ele fala, né? Declama muitas vezes. E as letras são muito interessantes, falam de Dublin, falam da questão urbana, da gentrificação que acontece, né, nas cidades. É um disco urgente dentro de um contexto ali da cultura que eles estavam falando ali de Dublin, né? Então é muito interessante o disco de estreia. E agora em julho eles lançaram o segundo álbum, que é a Hero's Death, né, a morte de um herói, e que eles expandem mais o som. O disco tem umas músicas mais oníricas, né? Eles dizem que são influenciados em Beach Boys. Eu não percebi muito essa influência. Pra mim, eu achei esse álbum, algumas músicas evocam, sei lá, tipo Black and White, do Strangles, principalmente as baladas, né?
mas é uma banda nova, muito interessante. Fontaines DC, eles tocam de forma um pouco meio inusitada, né? É simples, é minimalista, mas não é clichê. Se você gosta de Idols, você vai achar alguma coisa ali parecida, por exemplo. E é uma banda bem contemporânea. E agora, para terminar, eu queria só dar uma dica de literatura. Ó, agora, se você gosta de séries de TV, a HBO vai estar estreando, agora dia 16, Lovecraft Country, uma série baseada no livro do Matt Ruff, que é um livro muito bom, cara. Para quem gosta de Lovecraft, é uma desconstrução de Lovecraft. E aí, como a série vai estrear, eu indico vocês a tentarem achar em PDF ou, sei lá, comprar online. Ou então, se você passar em frente a uma banca de revistas, vocês encontram essa coleção aqui da editora Cronos, do Lovecraft, que são uma seleção de contos e que passa bem legal pela obra dele, né? Se você não conhece Lovecraft, ele foi o cara que mais ou menos criou o conceito do horror cósmico, né? Que é basicamente o horror que se tem quando a humanidade fica de frente ao inominável, à grande complexidade do universo e percebe que é só um detalhe ali no grande desenrolar cósmico, né? E os livros dele sempre tratam disso, um personagem que vai enlouquecendo à medida que ele vai encontrando indícios de uma civilização muito antiga que tem conexão com as estrelas. Ele influenciou muitos escritores, só que ele era um cara branco que viveu o fim do século XIX para o começo do século XX. Era praticamente um incel, né? Ele não se relacionava bem com as mulheres, vivia ali na aba da mãe, era xenófobo pra caramba, apesar da grande imaginação. E o Matt Ruff, nesse livro, ele investe toda essa coisa branca, hétera do Lovecraft e traz o foco para uma família de negros nesse contexto em que muitas vezes nas histórias deles os negros eram os vilões, eram aqueles que estavam fazendo as coisas inomináveis e, né, ele tinha uma certa xenofobia, ele era um conservador. E o Matt Ruff trabalha muito bem isso, né? Pega toda essa questão, essa mitologia que ele imaginou de deuses antigos alienígenas, mais ou menos como o Tolkien fez também. Ele tem uma mitologia Lovecraft e ele transforma em outra coisa, mais ou menos como o Alan Moore também fez uma das últimas HQs dele, Providence, que ele também coloca o ponto de vista a partir de um escritor gay, né? E desconstrói muito essa coisa do Lovecraft, mas aproveitando toda a imaginação e toda a parte boa da ficção dele. E a série baseada nesse livro do Matt Ruff, que é a Lovecraft Country, baseada numa família de negros, num contexto super racista, né, nos anos 50, vai virar uma série agora da HBO. E então acho que antes de estrear seria legal quem não lê, de repente ler alguma coisa dele. Eu indico ler o Chamado de Cthulhu, que acho que é um dos contos que vai ter mais elementos que a série vai abordar. E é isso, essas são minhas dicas de hoje, né? Lê o Lovecraft, essa coleção que saiu bem bonitinha aqui da editora Cronos, são 3 livros, que faz um apanhado bem legal na carreira dele. Se preparem para ver a série Lovecraft Country, que é produzida pelo Jordan Peele e o J.J. Abrams, então, e para HBO, então o livro é muito legal, o cara que escreveu o livro, o Matt Ruff, tá associado, tá ali fazendo consultoria, então a série tem tudo para ser massa. E é isso. Obrigado pelo espaço, Matias, espero que não tenha demorado tanto. Até já. Demorou, mas tudo bem, falou bem demais, grandes dicas, e ele mandou essa dica aí um pouco antes da estreia da série. A série estreou sexta passada, eu não vi ainda. Lovecraft Country, já tinha comentado aqui, acho. Já comentei no Trabalho Sujo, fato. E parece ser muito legal, né? Mais uma do Jordan Peele, para quem não ligou o nome à pessoa, o diretor do Get Out, o já clássico Corra. Já pra gente continuar falando de cinema, vou falar de um clássico de um dos maiores diretores de todos os tempos. Eu não tô com... Eu procurei, eu tenho esse DVD aqui em casa, tá em algum lugar. Procurei, mas não achei. Esqueci de pegar uma imagem aqui de cara, então vou pegar uma imagem enquanto estou conversando com vocês para falar, apresentar pelo menos a cara desse filme, um clássico chamado A Conversação.
dá para resumir o filme em várias pequenas frases, mas tem uma que eu gosto de falar que é muito frase de efeito, que é o filme que o Coppola dirigiu entre o Poderoso Chefão 1 e o Poderoso Chefão 2. Então tu imagina ali como o cara tava ali, afiadaço, sabe? E tem um detalhe que muita gente não se liga, que o Coppola normalmente ele não conta suas próprias histórias, né? Ele normalmente pega a obra de outros autores e adapta para o cinema. E A Conversação é uma história dele. Ele se inspirou no Blow Up, do Antonioni, para quem não sabe, um dos clássicos do cinema italiano dos anos 60, e também um dos clássicos da psicodelia da mesma época, apesar de não ser propriamente um filme psicodélico, ele está ali naquele universo psicodélico da Londres do meio dos anos 60. E enquanto o Blowout, o fotógrafo, que é o protagonista, tira uma foto aparentemente inocente no parque, que parece revelar um assassinato, aos poucos ele vai descobrindo aí no processo de revelação e ampliação das fotos, estamos falando aqui de foto analógica, né? Então não tem nada de Photoshop, nada de tela, é tudo filme, química. Também outro filme que eu vou falar depois aqui, boa lembrança inclusive. O Coppola joga esse universo para o universo do som e coloca o personagem, o protagonista é o chamado Harry Cole, vivido pelo Gene Hackman. Melhor atuação do Gene Hackman, tipo, irrepreensível, muito, muito foda. E ele é um especialista em grampear as pessoas, né? O termo grampo parece ter caído de moda, mas grampear é quando você fica de olho, ou melhor, de ouvidos ligados de uma determinada pessoa, aparentemente só grampeando o telefone, mas como o que ele precisava registrar não ia ser dito no telefone, justamente porque as pessoas já estavam paranoicas, né, com o que estava acontecendo, né, como todo mundo consegue vigiar a vida dos outros e tal. Ele desenvolve técnicas, em um dado momento ele é apresentado para um outro espião, detetive, sei lá, qual é o cargo que você põe para essa pessoa, cuja função é vigiar a vida alheia. E ele é apresentado como um cara que conseguiu gravar uma conversa de duas pessoas num barco no meio do lago. O cara é foda, assim, tipo... E a gente começa o filme com uma das aberturas mais fodas da história do cinema. É uma praça em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, que aos poucos a câmera está vendo lá de cima, tem uma praça cheia de gente e tal, e aí a câmera começa a vagar, procurando, e aí já é meio que vai jogando a ideia do filme. Que aos poucos a gente vai acompanhando as pessoas na praça. A primeira cena é só essa praça, então fica um bom tempo, a gente fica, tá, mas o que vai acontecer? O que está acontecendo? De repente tem uma coisa acontecendo que começa a ligar a nossa curiosidade em relação ao que pode estar acontecendo, por que essa praça está sendo filmada, e aí a câmera começa a chegar perto, aos poucos a gente vê o personagem do Gene Hackman, e aos poucos ele vai mostrando, na verdade, que ele está dentro de um processo de vigiar um casal que está conversando algo que precisa ser descoberto. Aos poucos a gente vai percebendo que tem outras pessoas na cena que também estão acompanhando esse casal, tem pessoas que estão penduradas em prédios, né, apontando microfones como se fossem armas. É uma analogia bem interessante, principalmente levando em conta que Estados Unidos eram aqueles que o Coppola estava filmando, né? O próprio cara está apontando uma arma do alto de um prédio, parece como se ele fosse um sniper, né? Tá ali pronto para dar um tiro em alguma pessoa. Remete, claro, à morte do John Kennedy, que na época que o filme foi feito, em 1974, tinha só 12 anos de acontecido, então era uma ferida ainda aberta e doendo no imaginário coletivo norte-americano e mundial também. É uma cena até hoje está aí.
E já começa aquela coisa, né? Tipo, então tá, então vão matar uma pessoa em praça pública, como mataram com Kennedy. E aos poucos a gente vai se ligando que essas coisas, essas armas, entre aspas, são na verdade equipamentos de gravação que está acompanhando essa conversa desse casal. A gente escuta durante o filme inteiro essa conversa de várias formas. E aí o filme tem uma graça que é basicamente, uma vez que o Gene Hackman, que era o comandante dessa operação, o personagem dele, o Harry Cole, consegue juntar diferentes pedaços de pessoas que estão gravando aquela conversa, a gente assiste o filme inteiro ele voltando fita, rebobinando, ouvindo as conversas várias vezes. Então a gente escuta várias frases e vários diálogos fora de contexto. E o tempo todo a gente fica tentando entender o que aquela conversa, que é a conversação que batiza o filme, tem de tão importante, por que estão escutando, o que eles estão falando, o que é importante na conversa desse casal, né? O que eles estão falando só para matar tempo, para despistar eventuais espiões, né? Pessoas ali de olho no que eles possam estar falando, pessoas que estão se encontrando num lugar público justamente para evitar que essa conversa seja gravada. E a gente assiste aí no decorrer do filme o personagem do Gene Hackman decupando essa entrevista, limpando fita, ouvindo ruído, sendo filtrado e sendo traduzido como diálogo, mas isso é só a linha mestra para a gente descobrir a história desse personagem. Né? Um personagem que, à medida que a gente vai entendendo a vida dele, a gente percebe que é um cara que não tem vida, não tem telefone em casa, ele não tem. Ele é completamente paranoico, imagina, uma pessoa que sabe que tudo pode ser gravado, tudo que pode ser gravado pode ser usado contra você. É completamente destituído de sentimentos, é uma pessoa que vai se tornando cada vez mais fria e distante, né, sem a referência inclusive dos objetos que ele está grampeando, né? Então é como se ele fosse um matador de aluguel, ele está simplesmente cuidando lá daqueles caras, não importa o que aquilo o que está acontecendo, qual que é a conversa, ele só precisa traduzir aquilo. Só que à medida que o filme vai passando, e aí também outro dado histórico que é importante lembrar, que apesar do filme não ter sido motivado por isso, é um roteiro que o Coppola começou a escrever no final dos anos 60, ele dirigiu, escreveu e produziu esse filme. E é um filme pequeno, assim, apesar de ter sido feito logo depois do Poderoso Chefão e antes do Poderoso Chefão 2 e do Apocalipse Now, né? O Coppola, aquele negócio mais megalomaníaco possível, operístico até, toda a carga italiana no talo, né, do DNA do diretor. A Conversação é um filme pequeno, é um filme europeu no sentido estético, é um filme que acontece no dia a dia, assim, não tem nada, nenhuma carga, nenhuma conspiração maior, nenhum dado histórico maior, mas ele é lançado logo depois em que o presidente norte-americano Richard Nixon entrega o cargo, depois de ter descoberto que ele estava grampeando seus rivais do Partido Democrata. Um dos grandes escândalos da história dos Estados Unidos. E o filme é lançado exatamente naquele clima de paranoia. Traz para 2020, ou mesmo para 2010, o filme, ou mesmo para os anos 90, né? Porque a gente está vivendo numa época completamente analógica, né? Quando o filme sai, no meio dos anos 70, e hoje a gente está aí completamente carregando nossos próprios rastreadores no bolso, né? Contando para imensos sites e corporações norte-americanas todos os nossos passos, como nós nos sentimos, entregando dados e horas para essas máquinas de vigilância e vigilância computadorizada, né? O tempo todo ali, cada um de nós com sua ficha digital sendo levantada, quanto tempo a gente passa na frente de que máquinas, assistindo o que, em contato com quem, né?
Então esse filme ganha um nível de paranoia que o personagem vai demonstrando à medida que o filme vai passando. E aí tem também um detalhe legal que ele toca sax. E aí também a trilha sonora desse filme trabalha muito, é um filme que também conversa muito sobre solidão, né? Porque é um personagem que mora só e tem uns takes de câmera que é impressionante. Tem uma cena que ele entra no apartamento dele e a câmera está parada e o apartamento é quase vazio, não tem nenhum móvel, né? Porque em qualquer lugar pode dar para esconder um microfone. Então o cara é completamente espartano, né? Aquela coisa bem crua. E ele entra no apartamento, a gente vê a câmera. O que ele está fazendo na hora que ele entra? Ele vai para um sofá, a gente vê a sombra dele aqui nessa parede aqui do lado. E a câmera fica filmando parada. A gente vê ele, ouve, né? A gente não chega a ver. Então, o tempo todo o Coppola faz esse tipo de coisa. Trabalha com a edição, trabalha com ponto de vista. Depois ele vira a câmera para mostrar onde o cara tá, só para a gente ficar sacando o que está sendo dito ou ouvido que possa sugerir alguma coisa mais importante. E a trilha sonora, como eu estava falando, né, como o cara toca jazz, toca sax, a trilha sonora vai para o lado do jazz pesado. É um filme europeu, nem parece que foi feito nos Estados Unidos, esteticamente falando, né, um filme que parece ter sido feito nos anos 60 mesmo, um filme pequeno, bonito, completamente paranoico, ganhou a Palma de Ouro de Cannes, e é um filme que muita gente não fala, principalmente quando lembra do nome do Coppola, né? Tem gente que fala dos... Como é que é o nome? Vida Sem Rumo, ou aquele que eu adoro. Como é que é o nome daquele filme com a Terry Garr? Terry Garr, inclusive, participa desse filme. O Harrison Ford, o John Cazale também. Imagina esse cara tipo, fez 5 filmes, todos 5 filmes foda. Poderoso Chefão, ele é o Sony do Poderoso Chefão. Poderoso Chefão 1, Poderoso Chefão 2, A Dog Day After, Um Dia de Cão, que é o do Al Pacino, que ele é o namorado do Al Pacino que quer trocar de sexo, né? Por isso que o Al Pacino assalta o banco, o Apocalipse Sinal, e tem mais um outro. O cara fez 5 filmes, morreu cedo, mas tipo, deixou sua marca na história do cinema. E eu falei que tem o Harrison Ford também, né? Uma cena bem curta e tal, mas tá lá. Harrison Ford ali, aos poucos, deixando de ser carpinteiro, né? Não sei se vocês sabem, mas o Harrison Ford era carpinteiro, ele fez inclusive o estúdio do Sérgio Mendes na Califórnia, ali no começo dos anos 70, e começa a vê que ele pode fazer uma coisa aqui ali no cinema, começa a se meter, né? Ele faz a Conversação e o American Graffiti do George Lucas, que era brother do Coppola, no mesmo ano praticamente, e logo depois ele pega um personagem de um outro filme do George Lucas chamado Han Solo, e o Harrison Ford também faz o Apocalipse Sinal. Também tem uma cena logo no começo do filme que o Harrison Ford está lá. Muita gente não se liga. Mas é isso, né? Se liga aí nesse filme. A Conversação. Foda para caralho. Vale muito a pena ver. Mesmo nesse clima de paranoia que a gente vive, é um filmaço. Então, inclusive para a gente pensar nisso. Assim, vou encerrando mais um Climatias. Lembrando que hoje temos festa solo a partir das 9 da noite, também conhecido como 21 horas, no twitch.tv/Trabalho Filho. Hoje olha o clima como tá, né, cara? Esse clima feio, frio. Festa solo bem na manhã, certo? E amanhã tudo de novo.